Boa tarde. Hoje o tema da aula administrada é equilíbrio ácido básico. E os discentes responsáveis pela administração da aula são Cláudio Melo, Guilherme Freire, Júlia Nogueira, Yasmin Santos e Vinícius Lisboa. A manutenção da homeostase ácido básico é fundamental para a importância do setor organismo ser vivo. Alterações do pH podem representar riscos, que são distúrbios ácidos básicos que causam impacto no sistema tampão bicarbonato ácido carbônico. As mudanças de pH sistêmico podem ocorrer de duas maneiras: através da pressão arterial de CO2 e no percarbonato plasmático. Tais alterações, respectivamente, por distúrbio respiratório ou metabólico. Os distúrbios podem ser classificados em 4 distúrbios. Astemia e alcalemia respiratória e astemia e alcalemia metabólica. O equilíbrio ácido básico é um processo complexo. Esse é essencial para manter o pH extracelular estável, que permita o normal funcionamento da célula. A manutenção de pH normalmente depende assim do balanço entre a produção ou consumo do ácido ou base e de seu metabolismo de excreção ou seu metabolismo, sua excreção do seu metabolismo. As definições de ácido básico são dadas por Pons-Lawrence, onde uma substância em meio aquoso ela se dissocia formando uma base conjugada e libera um próton. Então, já a base, de acordo com ele, é uma substância que reage com esse próton, esse H+, formando um ácido conjugado. No caso de uma solução tampão, é uma reação de duas vias. Tanto terá formando reagente, tanto formando produto, tentando chegar no equilíbrio químico. Quanto no caso do lado esquerdo, quando se trata de ácido, temos o ácido, o AH, formando uma base, o A, e formando o próton. Porém, essa reação ela é inversa também, onde temos a base juntando com o H+, formando o ácido conjugado. Através do sistema tampão, a gente faz o controle da concentração de H+ no organismo, onde que se define a acidez ou alcalinidade do meio e onde se localiza o H+. Esse nível se dá pelo pH. O pH é o menos log da concentração de H+, onde quanto maior a concentração de H+, menor será esse log, então mais ácido será o meio. Com isso, tem algumas importâncias, pois a faixa etária fisiológica do pH no ser humano é de 7,34 a 7,45. Com isso, tem a importância que, em certos meios, se estiver mais ácido, pode gerar degradação de algumas enzimas, pode gerar liberação de elétrons livres para o meio extracelular, causando modificação em estruturas, proteínas e células. Também
tendo uma concentração mais alcalina, pode gerar inativação de algumas proteínas também. Então, a regularização, para ele não ficar nem ácido demais, para haver a degradação e a produção de elétrons livres, mas também não pode estar básico alcalino demais, porque senão pode causar inativação de certos enzimas que só funcionam em meio mais ácido. Olá a todos, meu nome é Vinícius e eu vou dar uma breve explicação sobre sistemas tampões. Uma solução tampão é uma solução formada por um ácido e uma base fraca, conjugados, que vão ser capazes de se ligar através de uma base fraca ao íon de hidrogênio, sendo dissociado de um ácido forte para se formar um ácido fraco pouco dissociável. O sistema tampão é uma solução para o problema de excesso de hidrogênio no organismo. Por quê? O corpo apresenta um número de tampão para conseguir fazer a homeostase do organismo, pois ele apresenta mudanças repentinas que ocorrem na produção de hidrogênio. Eu vou falar agora alguns exemplos de sistema tampões, sendo ele o principal, o tampão bicarbonato ácido carbônico, e os tamponamentos intracelulares. O sistema bicarbonato ácido carbônico é responsável pela maior parte da capacidade de tamponante do plasma sanguíneo, sendo responsável por cerca de 75%. Esse sistema é o mais importante do nosso organismo. Sendo assim, como a concentração do ácido carbônico do plasma é proporcional à pressão parcial do gás carbônico dissolvido no organismo, quando ocorre uma alteração no nível de bicarbonato, essa alteração gera um distúrbio metabólico. E quando ocorre uma alteração nos níveis de ácido carbônico, isso irá gerar distúrbios respiratórios. Sendo assim, esse sistema tampão ele é dividido em dois mecanismos, pelo mecanismo respiratório e pelo mecanismo renal. No mecanismo respiratório, como apresentado na imagem, os íons de hidrogênio são adicionados no organismo e vão se combinar com o bicarbonato, e assim vai formar um ácido carbônico, que pode se dissociar em água e dióxido de carbono, sendo excretado pelo sistema respiratório. A combinação do hidrogênio com bicarbonato e de sódio com bicarbonato pode ocorrer rapidamente, mas a quebra da formação do ácido carbônico a dióxido de carbono e água é lenta. Então, assim, a reação ela é acelerada por uma enzima chamada anidrase carbônica, que ela está presente nos eritrócitos. Essa reação de eliminação do dióxido de carbono vai ocorrer nos alvéolos, na troca gasosa. Já no mecanismo renal, os rins vão controlar o pH e assim eles vão ajustar a quantidade de bicarbonato que vai ser eliminada ou vai ser absorvida. Nesse processo de reabsorção do bicarbonato, é o equivale a excretar o hidrogênio livre presente no organismo. A reabsorção do bicarbonato ocorre principalmente no túbulo proximal e em menor nível no túbulo coletor. A água que se encontra dentro das células tubulares distais, elas vão se dissociar em hidrogênio e hidroxila, na presença da anidrase carbônica, aquela enzima que acelera. A hidroxila se combina com dióxido de carbono e vai formar o bicarbonato, que vai ser transportado de volta para os capilares peritubulares, onde assim o hidrogênio vai ser secretado no lúmen tubular e vai se juntar ao bicarbonato filtrado, que vai formar o dióxido de carbono e a água, que também vão ser reabsorvidos. Esse controle se dá após a absorção de bicarbonato ultrafiltrado glomerular, que vai fazer a regeneração do bicarbonato que foi consumido com os ácidos não voláteis, e quando ela for excretar os íons de hidrogênio, eles vão aparecer na urina em forma de hidrogênio livre, amônia e ácido titulável. No tamponamento intracelular, um dos exemplos desse tipo de tamponamento é a hemoglobina. Ela que está presente nos eritrócitos, ela apresenta uma capacidade tamponante que é ligada à presença de ácidos fracos e bases fracas na sua estrutura.
A hemoglobina reduzida apresenta um maior potencial tamponante do que a hemoglobina oxidada, por ter o seu papel básico, e assim ela absorve melhor íons de hidrogênio. Da mesma forma que ela em meio ácido, ela apresenta uma maior atividade de liberação de hidrogênio, e no meio básico ela se junta mais forte a esse íon de hidrogênio. Nas proteínas, que são outro tipo de exemplo de tamponamento intracelular, ela pode funcionar como ácido ou base fraca, tendo base forte, normalmente o potássio. E assim ela se torna também um exemplo de tamponamento intracelular. Bom, nós vimos um pouco, da importância de um correto funcionamento da homeostase ácido-básica, mas e quando esse equilíbrio ele sofre alguma alteração? Quais são os possíveis danos que podem causar ao organismo? Esses distúrbios eles são definidos conforme o impacto que é causado no sistema tampão bicarbonato ácido carbônico, já que ele está presente em grande quantidade nos fluidos corporais. Além disso, todos os outros sistemas tampões também estão em equilíbrio com ele. A alteração do pH sistêmico ela pode ocorrer da seguinte forma, podendo ter a alteração da pressão arterial do gás carbônico e do bicarbonato plasmático. Essa alteração pode ser para mais ou para menos. E eles são alterados por distúrbios respiratórios e metabólicos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E os principais distúrbios ácido-básicos são a alcalemia, que pode ser dividida em respiratória e metabólica, sendo a respiratória também pode ser chamada de hipocapnia primária, e a acidemia, que também pode ser dividida em respiratória e metabólica, sendo a respiratória que também pode ser chamada de hipercapnia primária. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada distúrbio, E o primeiro é a acidemia metabólica, que é caracterizada pela diminuição do pH sanguíneo e um menor nível plasmático de bicarbonato. E isso pode ocorrer tanto pelo acúmulo de ácidos não voláteis, como também pela perda de bicarbonato para o meio externo. E isso resulta num aumento da ventilação alveolar. Em situações normais, o anion gap ele é composto de proteínas plasmáticas com cargas negativas, mas sendo a principal delas é a albumina. O diagnóstico diferencial da acidemia metabólica é a avaliação dos valores do anion gap, e o tratamento ele é individualizado conforme a causa de cada paciente. E a alcalemia metabólica. Nela há o aumento plasmático de bicarbonato. E isso ocorre devido ao acúmulo de bases, ou também pode ocorrer devido à perda de H+ de ácidos não voláteis. Nela também há a inibição da ventilação alveolar, e o manejo ele deve ter ênfase na eliminação ou na diminuição do processo gerador, do excesso de base, e também na interrupção dos mecanismos que prolongam a hiperbicarbonatemia. Algumas causas patológicas pode ser vômitos, fístulas gástricas e hemotransfusão maciça. Bom, agora falando da acidemia respiratória. Nela, há o acúmulo de gás carbônico no plasma, e isso vai ocorrer devido a uma menor ventilação alveolar, que vai fazer com que tenha um aumento de ácido carbônico, que vai liberar H+ plasmático e, consequentemente, acidificando os fluidos corporais. A acidose respiratória, o seu aumento gradativo da concentração de bicarbonato plasmático, ele ocorre de 5 a 10 minutos do início e é originado de frações ácidas de tampões, não bicarbonatos no corpo. Quando a acidose respiratória ela é mantida, a compensação renal vai amplificar o aumento secundário do bicarbonato plasmático e vai resultar em uma melhora da acidemia resultante, o que vai levar cerca de 3 a 5 dias para poder estar completa
e ter uma geração nova de bicarbonatos pelos rins. Nessa imagem aqui, eu trouxe uma tabela do livro de Bioquímica Clínica que tem alguns exemplos de causas de retenção de gás carbônico. Como a gente pode ver aqui, anestesia geral, overdose por sedativos, traumas cranianos, entre outros. Isso aqui são só alguns dos exemplos. E por fim, temos a alcalemia respiratória, né? Ela é o distúrbio ácido base mais frequente e pode ocorrer em gestações normais e também em moradores de grandes altitudes. Algumas das suas causas patológicas podem ser situações hipoxêmicas, ansiedade, doenças do sistema nervoso central, estimulação ventilatória farmacológica ou hormonal. E ela, na alcalemia respiratória, há uma queda de gás carbônico plasmático que ocorre devido ao aumento da ventilação alveolar. Como tem menos gás carbônico plasmático disponível, há um maior estímulo do consumo de H+ plasmático, que vai tornar os fluidos corporais mais alcalinos. Essas alterações que eu falei, as 4, elas podem ser verificadas através de ensaios bioquímicos, que podem ser os eletrólitos e a gasometria. Os eletrólitos são minerais eletricamente carregados que são encontrados nos tecidos do corpo e no sangue na forma de sais dissolvidos. Eles auxiliam no transporte de nutrientes para dentro e para fora das células do corpo, ajudam a manter o equilíbrio hídrico e ajudam a estabilizar o nível de pH do corpo. Para a quantificação de eletrólitos, usamos o painel de eletrólitos. Este mede os principais eletrólitos no corpo, que são o sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, que às vezes bicarbonato pode ser relatado como dióxido de carbono total. O bicarbonato tem um papel fundamental para manter o equilíbrio ácido-básico do corpo, e secundariamente ele ajuda no equilíbrio elétrico. E onde estão estes eletrólitos? Bom, os eletrólitos estão presentes em todos os tecidos do corpo. Resumidamente, podemos dizer que o sódio é encontrado em abundância na parte extracelular e tem um papel muito importante na regulação da água do corpo, na resposta nervosa dos axônios e na absorção da glicose. Ele também é encontrado na luz dos vasos. Já o potássio é mais encontrado na parte intracelular e é uma pequena parte, porém muito importante do potássio encontrada no plasma, na porção líquida do sangue. Pequenas mudanças no nível de potássio plasmático podem afetar o ritmo cardíaco. O cloreto, por sua vez, entra e sai das células para ajudar na manutenção da neutralidade elétrica, e sua concentração geralmente reflete a do sódio. O bicarbonato é excretado e reabsorvido pelos rins, e sua principal atividade é manter a homeostase ácido-básica. O painel de eletrólitos tem equipamentos de elevado custo, que facilmente estão na casa dos R$20 mil. Esses seus laboratórios precisam de um bom investimento e de profissionais treinados para o manuseio do equipamento e calcular os resultados. Ainda sobre o painel de eletrólitos, sempre é feito um teste relacionado que é o hiato aniônico, que faz cálculos dos resultados de um painel de eletrólito. Infelizmente, o hiato aniônico anormal não é um resultado específico para uma causa, mas ele irá indicar quais os tipos de anormalidade metabólica ou respiratórias, como desnutrição, presença de substâncias tóxicas como oxalato, glicolato ou aspirina. Quase sempre, o hiato aniônico indica uma acidose metabólica, e com seus resultados, podemos conferir se existe um distúrbio de eletrólitos ácido-base. Para a acidose metabólica, o bicarbonato deve estar menor que 24 miliequivalentes por litro, ou milimol por litro. Para uma melhor confirmação, confere-se se existe um aumento de cloreto. Para a alcalose metabólica, o bicarbonato deve estar maior que 28 miliequivalentes por litro. A pressão parcial de gás carbônico, PCO2, precisa compensar e,
ela se eleva por cerca de 0,6 a 0,75 milímetros mercúrio para cada aumento de 1 milha equivalente por litro de bicarbonato. Para a acidose respiratória, ela ocorre quando a pressão parcial de gás carbônico está acima de 40 milímetros mercúrio, e o bicarbonato deve compensar de forma exata. Ele aumenta cerca de 3 a 4 milha equivalentes por litro para cada 10 milímetros mercúrio de elevação de PCO2. Para a alcalose respiratória, acontece se a pressão parcial de gás carbônico está abaixo de 38 milímetros mercúrio, e o bicarbonato compensa, reduzindo de 4 a 5 milha equivalentes por litro para cada diminuição de 10 milímetros mercúrio de PCO2. O cálculo do hiato aniônico é definido pela diferença da concentração sérrica de sódio pelas concentrações de cloreto e bicarbonato, ou seja, a concentração de sódio menos a soma da concentração de cloreto e bicarbonato. Existem cátions não dosados e ânions não dosados neste exame. Ele causa uma pequena diferença, pois não são mensurados, porém eles ainda existem. Sendo assim, uma das equações é a seguinte: sódio menos cloreto mais bicarbonato é igual a UA, que é a soma dos cloretos e bicarbonatos mais os ânions não dosados, menos o C, soma de sódio e cátions não dosados. O painel de eletrólitos é amplamente usado em unidades de saúde. Ele consegue rastrear um desequilíbrio eletrolítico ou ácido-base e monitorar o efeito de um tratamento de algum desequilíbrio. Outro motivo para que ele seja amplamente usado é que os desequilíbrios ácido-básicos podem estar presentes em diversas patologias, agudas ou crônicas. E por isso, o painel de eletrólitos é muito solicitado para pacientes hospitalizados, para auxiliar no diagnóstico dos pacientes, pois, se o paciente possui alguma deficiência de eletrólito, o médico pode fazer um segundo teste individual para esse eletrólito e monitorar o desequilíbrio durante o tratamento. Existem medicamentos que podem interferir na concentração de carbonato. E alguns desses medicamentos podem causar aumentos no níveis de bicarbonato, como também eles podem acabar causando uma diminuição dos níveis de bicarbonato. Podemos citar alguns deles, como os que podem aumentar, sendo a fluorocortisona, barbitúricos, bicarbonatos, hidrocortisona, diuréticos de alça e esteroides. Já aqueles que nós podemos citar que vão causar a diminuição dos níveis de bicarbonato são a meticilina, nitrofurantoína, tetraciclina, diuréticos tiazídicos e triantereno. Os pacientes que estão tomando medicamentos que podem causar desequilíbrio do ácido básico também podem precisar deste teste. E, se o paciente estiver com desequilíbrio do ácido básico, o médico pode pedir exames de gasometria. E este exame irá medir o pH e os níveis de oxigênio e dióxido de carbono em uma amostra de sangue arterial. O painel é utilizado como parte de uma triagem de exames de rotina e como auxílio para diagnosticar pacientes com sintomas como edema, náusea, fraqueza, convulsão e arritmias cardíacas. Um outro ensaio bioquímico que nós podemos ver é a gasometria arterial, que é um exame que vai medir as concentrações de oxigênio, a ventilação e o estado ácido básico do sangue, verificando o pH sanguíneo e a concentração de bicarbonato. Esse ensaio, geralmente, ele é pedido quando o paciente apresenta um caso clínico com suspeita do desequilíbrio ácido-base. Normalmente, essa amostra é coletada da artéria radial, perto do punho, mas também pode ser coletada pela artéria braquial ou pela artéria femoral, como a gente pode ver na imagem. Esse sangue, ele tem que necessariamente arterial. O sangue venoso, ele pode causar algumas interferências. Porém, em alguns casos, como em bebês, ele pode ser utilizado o sangue capilar de uma punção no calcanhar. E em recém-nascidos, esse sangue é coletado do cordão umbilical. Nos recém-nascidos que têm a dificuldade de respirar logo depois do nascimento, o sangue pode ser colhido de uma das artérias e da veia umbilical para comparação entre os resultados.
Para a realização da coleta do sangue arterial, é recomendado que o paciente esteja sentado, em repouso por pelo menos 10 minutos antes da punção. É injetado um anestésico local para evitar a dor no momento da punção. A agulha é introduzida com o bisel em um ângulo de 45 graus e coleta-se cerca de 2 a 5 ml de sangue arterial. Esse sangue ele é levado imediatamente para o equipamento para fazer a dosagem. E é imprescindível que é a anticoagulação da amostra com heparina. Porém, ela não pode haver uma quantidade excessiva de heparina, pois pode alterar os resultados. Alguns métodos são utilizados para o cálculo de bicarbonato. O primeiro deles é a equação de Henderson-Rosenbeck, que é utilizada para descrever os distúrbios do equilíbrio ácido-básico no sangue. E, apesar das suas limitações, esse método ele continua sendo amplamente utilizado porque ele tem uma fácil aplicação na análise da acidose metabólica, principalmente em pacientes que não estão com múltiplas disfunções orgânicas. Ele avalia principalmente o pH, a pressão parcial de CO2, bicarbonato, excesso de base e o anion gap ou o intervalo aniônico. O primeiro deles que nós veremos é o pH, que é o logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio livre, sendo definido pela razão entre a pressão parcial de CO2 e bicarbonato plasmático. O seu valor normal se situa entre 7,35 e 7,43. Ele pode ser calculado por ambas as fórmulas a seguir. A pressão parcial de CO2 ela representa a pressão parcial no sangue arterial e ela é regulada pela ventilação pulmonar. Seus valores normais variam entre 35 e 34. O segundo que nós veremos é a pressão parcial de CO2 no sangue arterial, que é regulada pela ventilação pulmonar. Seus valores normais eles variam entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. O terceiro é o excesso de base, descrito em miliequivalente por litro. Ele é obtido pela multiplicação do desvio de bicarbonato a partir do valor médio de 22,9 miliequivalente por litro e o fator igual a 1,2. Um fator inferior a 5 miliequivalente por litro é indicativo de acidose metabólica. Um problema associado ao cálculo do excesso de base é que ele varia com alterações dos eletrólitos e da albumina. Um decréscimo de 1 grama por decilitro da albumina sérica diminui em 3,7 miliequivalente por litro o excesso de base. Outra limitação é o excesso de base, que não define se a acidose é causada pelo lactato, por cetoácidos, pela hipercloremia ou uma combinação de todos esses fatores. Ele pode ser calculado a partir dessa fórmula que podemos ver no slide. A seguir, o anion gap, ele é descrito em miliequivalente por litro e utilizado para a medida de ânions não mensurados no plasma. Seus valores normais se situam entre 4 e 12 miliequivalente por litro. Valores superiores indicam uma acidose mista. Esse método ele sofre interferência em casos de hipoalbuminemia e alterações no fósforo. A fórmula para o seu cálculo pode ser essa que está representada no slide. E por último, o anion gap corrigido, que é o cálculo do anion gap corrigido pela albumina e pelo lactato, que estão quase sempre alterados pela hipoalbuminemia e a hiperlactatemia em pacientes criticamente enfermos. Outro método é o método de Stewart-Felt-Field, que em contrapartida com o modelo tradicional, Stewart viu que ele não elucidava o mecanismo da disfunção. Logo, ele criou um complexo matemático de fórmulas para descrever o balanço ácido-base. E baseado nisso, Field definiu a relação entre fosfato, albumina plasmática e os íons de hidrogênio, concluindo que a albumina é a maior contribuinte dos ácidos fracos. E com essa teoria, nós podemos verificar a concentração de hidrogênio. Stewart mensurou principalmente o Strong Ion Difference, chamado de SID,
que é a diferença de íons, a diferença de íons fortes. E o primeiro que nós veremos é a diferença de íons fortes aparente, chamado de SIDA, que é a diferença entre os cátions abundantes no organismo, como o sódio, potássio, magnésio, cálcio, e os ânions cloreto, lactato. Esse CID ele é chamado de aparente porque não leva em consideração ácidos fracos como a albumina e o fosfato, que também podem estar presentes influenciando o valor do CID. Ele é utilizado na fórmula de Stewart para calcular o SIG, que é o Strong Ion Gap. Os valores variam entre 40 e 42 miliequivalente por litro. E a fórmula do cálculo da SIDA nós podemos estar visualizando no slide. O segundo é o CID, que é a diferença de íons forte efetiva, que nada mais é do que o SIDA, porém levando em consideração a participação dos ácidos fracos no equilíbrio elétrico. Seu valor normal é de menos 40 miliequivalente por litro. Fiede, se baseando nos princípios de Stewart, desenvolveu uma equação que calcula o CID através da seguinte fórmula aqui no slide. O gap da diferença dos íons fortes, que é o SIG, é a diferença entre o SIDA e o CID. O seu valor normal em pacientes sadios varia de 0 a 2 miliequivalente por litro. Quando o SIG é maior do que 2, indica que os ânions não mensurados excederam os cátions, e quando é menor do que 0, sugere que os cátions excederam os ânions. Um SIG menor do que 2 miliequivalente por litro, ele está associado à mortalidade em pacientes criticamente enfermos com acidose metabólica. Aqui podemos comparar as vantagens e as desvantagens de ambos os métodos. O de Henderson-Rosenbeck tem como vantagem ser uma fórmula mais simples e de fácil aplicação. Ele é útil em pacientes que não apresentam múltiplas disfunções orgânicas e necessita apenas da gasometria arterial e do sódio, potássio e do cloreto para calcular o anion gap. Mas como desvantagem, ele não explica os mecanismos causais nos extremos dos distúrbios fisiológicos. Ele também pode sofrer interferências quando há variações nos valores de albumina e de eletrólitos. E o excesso de básium e o anion gap frequentemente falham em detectar os ânions não mensurados como causadores de acidose metabólica. Já o de Stewart-Feild, ele tem como vantagem o fornecimento de informações sobre os mecanismos causais dos distúrbios. Ele faz uma análise mais fidedigna da acidose metabólica nos pacientes com alterações do fosfato, do lactato, dos cetoácidos e da albumina, e permite a detecção de anormalidades metabólicas mistas. Também pode estimar a magnitude de cada componente avaliado, e os ânions não mensurados são detectados por esse método. Eles estão mais relacionados à morbimortalidade e têm uma melhor correlação em níveis séricos de lactato. E como desvantagem é a equação matemática muito complexa e que eles necessitam da mensuração de vários eletrólitos, como sódio, cálcio, fósforo e magnésio, também lactato e da albumina. Podemos estar vendo aqui os valores normais da gasometria arterial, em que o pH ele deve estar entre 7,35 a 7,45, a pressão parcial de oxigênio entre 70 a 90 milímetros de mercúrio, a pressão parcial de CO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, o CO2 entre 23 e 27 milimol por litro, a concentração de bicarbonato entre 22 a 26 miliequivalente por litro e o excesso de base entre menos 3,5 a mais 4,5 miliequivalente por litro. Apesar da gasometria arterial ser o principal ensaio para diagnóstico de distúrbios do sistema ácido-base, alguns fatores podem levar a um erro na medida e, consequentemente, a uma interpretação errônea nos valores gasométricos, que podem ser
uma punção arterial dolorosa, uma punção venosa, o excesso de heparina na seringa, bolhas na amostra, contaminação da amostra com ar, demora na análise da amostra, a exposição da amostra ao calor, a falta de calibração adequada do aparelho, uma falta de controle de qualidade e a falta da manutenção preventiva desses aparelhos. Esse aparelho de gasometria ele é um analisador abrangente de cuidados críticos do sangue total que combina gases no sangue, eletrólitos, metabólitos e uma CO2 oximetria. Ele está na faixa de R$80 mil e parece ser um aparelho bem moderno. É isso, muito obrigada. Boa tarde. Hoje o tema da aula administrada é equilíbrio ácido-básico.